Olá, pessoas! Para quem não me conhece, eu sou a Elisa e nesse vídeo eu vou te contar qual é a raiz da comparação e o que você precisa fazer para lidar com ela. Mas antes, eu quero te contar uma breve história minha com o Instagram. É importante que você entenda essa parte para depois entender o que eu vou falar lá no final. Há algum tempo atrás eu fiz um detox das redes sociais. Eu excluí o aplicativo do Instagram, que era a rede social que eu mais usava na época. Quando estourou ali na pandemia, nossa, e era 24 horas por dia consumindo aquele conteúdo. E o problema é que eu fui percebendo a questão da comparação. Eu vi isso em consultório, conversando com os meus pacientes, e eu comecei a perceber na minha própria vida o quanto eu era influenciada pelas vidas que eu estava vendo ali. E é muito curioso, porque eu achava que não. Eu achava que eu estava super blindada. A primeira atitude que eu fiz pro meu detox, então, foi excluir as redes. Não só pela questão da comparação, mas também para organizar a minha rotina. Porque eu percebi que aquilo me tomava um tempo muito grande. Então eu decidi cortar de vez. Fiquei um tempo, depois voltei. Tive essas fases de estar mais viciada, assim, de ficar o tempo todo. Outras fases de conseguir me desconectar um pouco mais. O que eu aprendi hoje? É isso que eu quero falar pra vocês. Eu aprendi a encontrar um equilíbrio. Por quê? Porque esse tipo de estímulo sempre vai existir na nossa vida. Vamos falar de comparação, então, que foi o que me pediram especificamente aqui. Antes de ter o Instagram, tinham as revistas. E as nossas mães, elas se comparavam com as mulheres das revistas, as socialites. Essa questão de se comparar e de ter uma autoestima baixa é uma coisa que não é novidade. O que acontece é que, hoje em dia, a gente mesmo é parte ativa dessa busca, procurando motivos, digamos assim, para acreditar que a nossa vida é inferior à vida daquelas outras pessoas. Não estou falando que isso é de uma forma consciente, ninguém vai procurar uma coisa para sofrer de propósito, mas naturalmente a gente vai se colocando em situações, consumindo conteúdo de gente que não vai fazer bem para o seu estado emocional e a gente está consumindo mesmo assim. E eu comecei a perceber que cortar 100% das redes sociais não era a solução, porque tem um lado que eu gosto também, tem as pessoas que me inspiram, tem os meus amigos que eu gosto de ver as fotos, de conversar pelos stories, tem muito conteúdo legal. Então eu vou falar pra vocês da segunda medida que eu tomei: deixar de seguir todo mundo. Foi no início desse ano essa atitude que eu tive, foi um pouco drástico, sim, mas eu comecei a deixar de seguir algumas pessoas que não me inspiram mais, que não tinha motivo nenhum de eu estar seguindo, eu nem conheço essas pessoas, e eu fui deixando de seguir um por um. Eu percebi que tava muito difícil fazer essa seleção, tinha algumas pessoas que eu ficava na dúvida, outras não. Então o que eu fiz? Deixei de seguir todo mundo. E tirei também muitas pessoas que me seguiam. Não sei por que eu fiz isso, não me pergunte, você não precisa fazer isso, tá? Aí eu fiquei um bom tempo, mais de um mês, cerca de 2 meses, seguindo um total de 0 pessoas. Porque eu queria limpar o meu Instagram de toda a influência que havia ali. Queria renovar a minha mente. Nesse processo que eu não seguia ninguém, eu comecei a ver coisas novas. Quando eu abri o feed, quando eu ia ali na lupinha, eu recebia conteúdos diferentes que antes eu não recebia. Era justamente isso que eu queria. E aí, aos poucos, eu fui voltando a seguir apenas as pessoas que faziam sentido pra mim. Você não precisa fazer isso, tá? Mas pra mim fez muito sentido, porque aquele excesso de informação, aquele bando de gente que eu não conhecia, que eu não tinha vínculo nenhum, acabava me deixando estressada. Pausa esse vídeo. Pausa. Clicou no pausar? Eu quero saber se você já deu o seu curtir nesse vídeo. E se você já se inscreveu no canal. Já? Já? Ah, então tá bom. Vamos continuar. Então fez muito sentido pra mim depois ir voltando a seguir pessoas selecionadas. Mas não é aquela poluição visual que era antes. Às vezes você tá vendo muita coisa que você não gosta porque você tá clicando, você tá dando view pra aquilo. Então escolha passar um pouco mais de tempo vendo ali os videozinhos, os conteúdos que você gosta, que você quer que apareçam pra você, porque aí eles vão aparecer mais pra você. Mas eu quero voltar aqui rapidinho no assunto da comparação. Um julgamento externo, ele só pode te afetar se você autoriza que ele te afete. Muitas vezes um julgamento externo, onde você acha que tem alguém que pensa mal de você, que as pessoas estão falando mal de você, que as pessoas estão te criticando, pode revelar uma dificuldade que você tem de se aceitar. Porque, honestamente, se eu tô bem comigo mesma, com a minha vida, com o meu corpo, com a forma que eu tô vivendo, com as escolhas que eu tô tomando, com o estilo de vida que eu tô levando, que importância tem o que as outras pessoas estão pensando ou estão dizendo de mim? Você precisa estar em paz com você.
O que acontece muitas vezes é que a gente não se aceita, a gente não se ama, a gente não se perdoa pelo que aconteceu no passado. E aí nós temos dificuldade em fazer essa separação do que é do outro e do que é meu, do que o outro pensa de mim e o que eu penso de mim. O que você pensa de você? O que você acha de você? Estar constantemente sob esse guarda-chuva da comparação, vendo recortes da vida das outras pessoas e achando que a sua vida é inferior comparada à vida daquelas pessoas, isso tudo pode não ser o real problema. A comparação pode não ser um real problema, mas o sintoma do real problema, que é a sua insatisfação. E aí, como é que a gente resolve isso? Descobrindo aonde mora essa insatisfação, quais são as raízes dessa insatisfação, para que você possa lidar com isso. Não adianta mudar tudo no exterior se você não muda o interior. Existem pessoas que estão sempre mudando por fora, então ela precisa fazer uma tatuagem nova, ela precisa mudar o cabelo, ela precisa emagrecer, ela precisa treinar mais, ela precisa sempre estar fazendo alguma coisa para sentir aquela alegria momentânea que não permanece, porque essa insatisfação vem de um lugar muito mais profundo, provavelmente. Talvez o seu problema não seja a comparação. Se possível, depois desse vídeo, tira um momentinho e lista aí 5 coisas pelo qual você é grato hoje, na sua vida. 5 coisas. Certamente você tem. Eu duvido que você não encontre só 5 coisas para começar. E se você tornar esse exercício diário, você vai ver os resultados disso lá na frente. Eu não tô falando aqui de uma gratidão cega, eu tô falando de uma gratidão consciente, de uma postura consciente e realista, de reconhecer aquilo que tem de bom na sua vida, reconhecer o que você já conquistou, reconhecer as pessoas ao seu redor que te fazem bem. Examine o seu coração. Vamos pensar de onde vem essa insatisfação? Entendendo isso, vai te ajudar muito a lidar com o julgamento alheio, com as opiniões das outras pessoas, com a importância que você dá para o julgamento das outras pessoas sobre você. Tenho certeza, tá? E se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu curtir e de encaminhar esse vídeo para outras pessoas que possam ser ajudadas por ele também. Um beijo pra você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!